Saudações, turma do bem. Estamos aqui novamente para dar continuidade à videoaula anterior. Na videoaula anterior, nós aprendemos a conhecer um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, que foi a introdução. Nessa videoaula de hoje, a gente vai aprender a resolver esse tipo de sistema. Acompanhe, por favor. Então, existem métodos algébricos que permitem calcular o par ordenado, no caso x, y, que é a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. A gente vai estudar dois métodos que são muito usados para resolver esse tipo de sistema. O primeiro método chama-se método da substituição e o segundo método chama-se método da adição. Os nomes estão relacionados com os procedimentos. No primeiro método a gente vai fazer várias substituições e no segundo método nós vamos adicionar uma equação à outra. Vamos começar pelo método da substituição. Vamos insistir no mesmo exemplo das videoaulas anteriores, o problema das motos e dos carros. Você lembra da videoaula anterior, o problema dos carros e motos. Mas eu escrevi ele novamente aqui, em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Bom, a princípio vamos representar por x o número de carros e por y o número de motos. Tudo certo? E aí nós teremos esse sistema aqui, o número de carros mais o número de motos é igual a 14. Como cada carro tem 4 rodas e cada moto tem 2 rodas, então 4 vezes x, que é o número de carros, somados a 2 vezes y, que é o número de motos, vai dar um total de 48 rodas. Bom, para resolver esse sistema, a gente vai usar o método da substituição, como eu já havia dito lá em cima. Bom, vamos acompanhar o sistema passo a passo. O primeiro passo para resolver um sistema pelo método da substituição é você escolher das duas equações a equação mais simples e isolar a incógnita mais simples. Aí você pode perguntar, mas professor, e se as duas equações não tiver uma mais simples, elas forem iguais assim, nenhuma for mais simples que a outra? Bom, você escolhe uma das duas. Tá? Mas se uma das equações for mais simples, é essa equação que você vai optar para trabalhar primeiro. E vai isolar aquela incógnita mais simples, porque vai dar menos trabalho. Então observa aqui no sistema, das duas equações, a mais simples é a primeira, que é só x mais y igual a 14. A segunda, o x está multiplicado por 4, o y por 2, ela está mais complexa. Então mexemos na primeira equação, escrevemos aqui, e isolamos a incógnita mais simples. Qual é a incógnita mais simples? Aqui no caso tanto faz, o x está sozinho, o y está sozinho, então tanto faz você isolar primeiro o x ou primeiro o y, vai dar no mesmo. Tá? Não se preocupa que não tem que decorar, que tem que isolar primeiro o x, depois o y, não. Você vai isolar a incógnita mais simples. Só que como as duas aí têm o mesmo grau de simplicidade, tanto faz você isolar o x ou o y. Eu isolei o x, então passei o y para o outro lado. Como o y está somando, ele passa para o outro membro subtraindo, e você fica com a equação x igual a 14 menos y. Aí você reserva essa equação, porque não dá para fazer nada com ela, mas por enquanto. Não dá para substituir, para subtrair 14 menos y. Ok, então já usado a primeira equação, vamos agora utilizar a segunda equação. A segunda equação é 4x mais 2y igual a 48, o que nós temos aqui, a segunda equação. Tá bem? E aí o que a gente faz? Como a gente já tem um valor parcial de x, que é a expressão 14 menos y, então onde tiver x aqui na segunda equação, você vai trocar pela expressão 14 menos y entre parênteses. Então vai ficar 4 que multiplica. Aí no lugar do x você coloca 14 menos y, o resto repete exatamente a mesma equação. Mais 2y igual a 48, é o que nós temos aqui. Tudo bem? Então feito isso, olha, você já eliminou o x, você já tem uma equação com apenas uma incógnita, que no caso aqui é a incógnita y, já começa a ficar mais claro. Tá certo? E aí você usa a propriedade distributiva, aqui no parênteses,
você multiplica 14 vezes, ou 4 vezes 14, que vai dar 56, e multiplica 4 vezes menos y, que vai dar menos 4y. Repete o mais 2y igual a 48. Tudo certo? Aí você olha aqui, ó, o 56 a gente repete, e aqui você pode somar algebricamente o menos 4y com mais 2y. Sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai. Então vai ficar menos 4 menos 2 dá 2y, menos 2y. E repete 48. Como eu não posso subtrair esses dois números, esses dois termos, que um tem y e o outro não, então eu passo o 56 para o outro membro para operar lá com 48. Só que ele está positivo, ele passa negativo. Aí vai ficar o menos 2y igual a 48 menos 56. Só que 48 menos 56, isso aí é menos 8. Está aqui o menos 8. Por quê? Sinal diferente dá o sinal do maior e subtrai. Menos 8. Como essa equação começa com negativo, para torná-la mais simples, a gente pode multiplicar a equação toda por menos 1. Aí vai ficar sinais iguais positivo aqui, ó, e sinais iguais positivo aqui também no 8. O 2, como está multiplicando, a gente passa aqui para baixo do 8 dividindo. Então vai ficar y igual a 8 dividido por 2, que vai dar exatamente 4. E esse y, como representa o número de motos, então nós já sabemos que nesse estacionamento há 4 motos. Tá? Agora, como eu tenho o valor do y, que é 4, eu vou pegar esse valor do y e vou substituir lá naquela equação primeira que eu reservei. Agora eu já sei que y vale 4, então eu vou colocar 4 no lugar do y. Acompanhe. E esse é exatamente o terceiro passo. Ó. Onde tem x, eu vou colocar o 14 menos y. Né? Ou melhor, desculpa, nessa equação, aquela equação que a gente reservou, a gente vai substituir o y pelo valor que nós encontramos, que foi o 4. Então está aqui a equação, x igual a 14 menos y, então x igual a 14 menos 4, porque o nosso y aqui, ó, encontramos, ele vale 4. E 14 menos 4 dá 10. Como o x representa o número de carros, então nós temos 10 carros, ou seja, a solução do sistema é o par 10 e 4, é um par ordenado que é a solução do sistema. E a resposta do problema, não é? Que o sistema surgiu a partir do problema, é que há 10 carros e 4 motos nesse estacionamento. Tudo certo? Então, gente, essa é a solução por substituição, a solução do sistema pelo método da substituição. Ok, vamos fazer agora esse outro exemplo. Vamos resolver o sistema x sobre 2 menos 1 igual a y sobre 3, e a outra equação é x menos 3 que multiplica y mais 2 igual a menos 4. Percebam, gente, que esse sistema ele apresenta duas equações, só que essas duas equações estão super complicadas, né? Elas estão totalmente desarrumadas, como a gente costuma dizer. Ok? Então, antes de resolver um sistema desse tipo, que apresenta as duas equações assim muito desarrumadas, é aconselhável que nós arrumemos primeiro essas equações, que nós organizemos essas equações. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui na primeira equação, ó, a gente vai organizar primeiro. Então, aqui, ó, x sobre 2 menos 1 igual a y sobre 3. Perceba que a gente pode encontrar aí, para arrumar, o MMC. Né? O MMC de 2, 3, e aqui, como não tem nada, a gente coloca 1. O MMC vai dar o número 6, ó. Então eu coloco 6 no primeiro membro e 6 no segundo. Divido por cada denominador e multiplico por cada numerador, como a gente já faz há muito tempo isso. Então 6 dividido por 2 é 3, 3 multiplicado por x vai dar 3x. E 6 dividido por 1 é 6, 6 multiplicado por 1 vai dar o 6, e nós temos aí em cima 3x menos 6. Segundo membro, 6 dividido por 3 é 2, 2 multiplicado por y, isso aí vai dar 2y. E agora, como os denominadores são iguais, a gente pode simplificar, cortando os dois denominadores. Porque se nós passarmos o primeiro para o segundo membro, ele vai passar multiplicando, e 6 dividido por 6 dá 1. Então a gente já corta aí, né?
E a gente vai ficar com a expressão 3x menos 6 igual a 2y. Se eu passar o 2y para o primeiro membro e o menos 6 para o segundo, fica mais organizado ainda. Só que o 2y está positivo, ele passa para cá negativo, então vai ficar 3x menos 2y. E o 6 que está no primeiro membro passa para o segundo positivo, então mais 6. E essa daqui é a nossa primeira equação arrumada, que equivale à primeira equação do sistema desarrumada. Vamos fazer a mesma coisa na segunda equação. A segunda equação diz x menos 3 que multiplica y mais 2 igual a 4. Perceba que aqui nessa equação nós podemos aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes y e 3 vezes mais 2. Então a gente vai ficar com x menos 3 vezes y é menos 3y. E menos 3 vezes mais 2, sinal diferente negativo, vai dar menos 6. E repete igual a 4. Tá certo? Perceba que esse 4 pode operar com menos 4. Esse menos 6 pode operar com menos 4. Então eu passo o menos 6 para o outro lado e ele passa positivo. Então vai ficar x menos 3y é igual a menos 4 mais 6. E esse menos 4 mais 6, sinal diferente, dá o sinal do maior, que é o 6, que é o positivo, e subtrai. 6 menos 4 mais 2. Então a gente ficou aqui com uma segunda equação. Essa daqui é a nossa segunda equação do sistema, que equivale a essa segunda equação. Elas são as mesmas, só são escritas de forma diferente, só que aqui ela está muito mais simples. Então a gente vai reescrever o sistema usando, ao invés daquelas lá, a gente vai usar essas duas equações. No lugar da primeira eu escrevo essa, e no lugar da segunda eu escrevo essa outra. Vamos lá. Então esse é o segundo passo, olha, organizar o sistema. Então está aqui o nosso sistema organizado. Percebam só que está muito mais fácil de resolver esse sistema aqui, muito mais simples, do que resolver o sistema lá de cima, o sistema inicial. Concorda? Então vamos lá, vamos resolver esse sistema. E a solução dele é a mesma solução do lado de cima, já que eles são sistemas equivalentes. Então, de novo, usa a equação mais simples. A equação mais simples agora é a segunda. Tá? Então nós escrevemos a equação mais simples e vamos isolar a incógnita mais simples. No caso, a incógnita mais simples é o x. Porque o y, além de ser negativo, está multiplicado por 3. Então vamos isolar o x passando menos 3y para o outro membro positivo. Então vai ficar x que é igual a 2 mais 3y. Pronto, a partir daqui não dá para fazer mais nada. A gente reserva essa primeira equação com a incógnita x isolada. Vamos usar agora a segunda equação. Então está aqui a primeira equação. 3x menos 2y igual a 6, né? Nós mexemos na segunda. Vamos agora usar a primeira. Está aqui a primeira equação, ok? Como nós sabemos que x, por enquanto, vale a expressão 2 mais 3y, então onde tem x vamos colocar 2 mais 3y. Logo vai ficar 3 que multiplica o 2 mais 3y e repete o restante, o menos 2y mais 6, menos 2y mais 6. Perceba que aqui, a gente pode usar a propriedade distributiva. Eu posso multiplicar o 3 por 2 e o 3 por mais 3y. 3 vezes 2 vai dar 6, aqui, e 3 vezes 3y vai dar mais 9y. Repete o menos 2y igual a 6. Tudo bem? Perceba que esse 6 positivo eu posso passar para o outro lado, para operar com 6 de lá. Só que ele está positivo, né? Quando não tem sinal ele é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Tá certo? Aí nós vamos ficar aqui com 9y menos 2y, 9 menos 2 dá 7y, e aqui o mais 6 com menos 6, são simétricos, vai dar 0. Tá bem? O 7 está multiplicando, vem passar para cá dividindo, vai ficar y igual a 0 dividido por 7, que dá 0. Então aqui eu tenho o primeiro valor, que é o valor de y, né? E agora eu pego esse valor de y, substituo exatamente aqui naquela equação, que era a segunda equação que eu mexi a priori. Tudo bem? Então vamos colocar o 0 aqui onde tem y. Quando eu colocar o 0 onde tem o y aqui, vai ficar x igual a 2 mais 3 vezes 0. Só que 3 vezes 0 é 0, né? E quando a gente somar 2 mais 0, isso dá 2. Portanto, está aí o valor de x. Como par ordenado, nós sabemos que é primeiro o x, depois o y, então a solução do sistema é o par 2 e 0. Se você colocar
trocado 0 e 2 vai estar errado, tá? Então a solução desse sistema é o par 2 e 0. Como ele é a solução desse sistema aqui, ó, e esse sistema ele é equivalente a esse primeiro, então ele é a solução também desse primeiro sistema. Tudo certo? Vamos ver o segundo exemplo. Determine o par xy, que é a solução desse sistema. Então eu quero saber qual é o par xy, que é a solução desse sistema. Se você observar, mais uma vez, você percebe que as equações estão desarrumadas. Então, antes de começar a resolver, vamos arrumar essas equações. Vamos mexer na primeira. Vamos arrumar a primeira. Ó. Perceba aqui, ó, que eu tenho y no denominador. Tá certo? O problema está bem claro. Né? Devemos ter y não nulo, que se o y for zero, quando eu dividir aqui por zero vai dar impossível, já que é impossível dividir por zero. O y tem que ser diferente de 1, porque se eu colocar 1 aqui embaixo, ó, vai ficar 1 menos 1 dá 0, e dividir 5 por 0 é impossível. E o x tem que ser diferente de 0 também, porque se eu colocar 0 onde tem x, quando eu for dividir 2 por 0, isso é impossível. Então esses três valores, eles não podem fazer parte da solução do sistema. Vamos ficar atento para isso, tá? Porque eles tornam o sistema, as operações, impossível de resolver, já que não dá para dividir nada por zero. Então, vamos aqui arrumar a primeira equação. A primeira equação aqui, ó, no lugar do 1, foi substituído pela fração y sobre y, já que y dividido por y é 1, qualquer coisa dividido por si próprio é 1. Então, no lugar do 1 foi colocado y sobre y. Aí, esse y aqui, ó, no denominador, corta com esse, né, que eles estão representando números, então fica a expressão 3x igual a y. Mas aqui, gente, você podia também pensar o seguinte, como o y está dividindo, você pode passar para cá multiplicando, e y vezes 1 vai dar o próprio y, dá no mesmo, tá? Muito bem, então se 3x é igual a y, é porque o y é igual a 3x e a gente reserva essa primeira equação, ela está prontinha. Vamos mexer na segunda, vamos organizar a segunda equação. Perceba que nos denominadores x e y menos 1, nós temos o MMC. O MMC dessa expressão x e y menos 1 é exatamente o produto x que multiplica y menos 1. Tá? Tudo isso é o MMC algébrico, portanto está aqui, ó, os denominadores, né? Que é o MMC. Quando eu dividir essa expressão aqui, ó, por x, o x vai cortar com o x, vai sobrar só o parênteses y menos 1, que vai multiplicar o 2 lá em cima. Vai ficar 2 que multiplica y menos 1, é o que nós temos aqui. Ó. Quando eu dividir essa expressão toda aqui do denominador pela expressão y menos 1, a expressão y menos 1 corta com a expressão y menos 1, sobra só o x, e o x que vai multiplicar o 5 lá de cima. X vezes 5 dá 5x, é o que nós temos aqui. Tá bem? Muito bem, como os denominadores aqui são iguais, a gente pode cancelar, então vai sobrar só o que está no numerador, 2 que multiplica y menos 1 igual a 5y. Eu posso usar aqui a propriedade distributiva, 2 vezes y é 2y, e 2 vezes menos 1 é menos 2, igual a 5x. Trago o 5x para o primeiro membro, só que ele vem negativo, porque ele está positivo lá no segundo membro. E o menos 2 eu passo para o segundo membro, como ele está negativo, ele passa positivo. Então eu fico com a segunda equação, menos 5x mais 2y igual a 2. Tá bem? Então, de posse das duas equações, eu construo um novo sistema. Então, está aqui o novo sistema construído. Tudo certo? E vamos mexer na equação mais simples. Só que a equação mais simples é a primeira, que ela já está, inclusive, com a primeira incógnita isolada, que é o y. Então, só faço repetir aqui a equação e já reservo. Por quê? Porque eu não tenho mais nada o que fazer. O y já está isolado, né? E agora eu vou mexer na segunda equação. Segunda equação, menos 5x mais 2y igual a 2. Onde tem y, eu vou substituir pela expressão 3x. Então eu vou apagar o y e vou colocar 3x entre parênteses. Vai ficar menos 5x mais 2 que multiplica. No lugar do y eu coloco 3x igual a 2. Então eu vou ficar com 5x negativo. Mas quando eu fizer 2 vezes 3x vai dar 6x igual a 2.
E menos 5x mais 6x, sinais diferentes, dá o sinal do maior, que é positivo, e subtrai. 6 menos 5 dá 1x. Eu não preciso colocar 1x, coloco apenas x, que é igual a 2. E eu já tenho o valor aqui, né, da primeira incógnita. Como x é 2, não é isso? Então, eu vou colocar esse 2 ali no lugar do x, ó, a primeira equação que eu reservei. Então, eu vou ter que y é igual a 3x. Quando eu coloco 2 no lugar do x, eu fico com 3 vezes 2, que é 6. E logo eu tenho o valor da segunda incógnita, que é o y igual a 6. Como os pares ordenados, sempre repetindo isso, para que você não tenha problema no futuro. É primeiro o x, depois o y. Então, o primeiro é o 2, né? E depois é o 6. Então, a solução do sistema é a solução 2 e 6. Tudo bem? Muito bem. Então, gente, esse é o método da substituição. Por que o nome é substituição? Porque você já percebeu que a gente, além de arrumar as equações, a gente pega a equação mais simples e isola a incógnita mais simples. Depois a gente mexe na segunda equação, substitui aquela primeira expressão na segunda equação e acha o resultado da primeira incógnita. Depois a gente pega o resultado dessa incógnita e volta naquela primeira equação que a gente isolou aquela incógnita e substitui novamente aquele valor encontrado para calcular a segunda incógnita. Ou seja, a gente substitui duas vezes, né? Então é por isso que o método é chamado método da substituição. Agora vamos ver o segundo método, que é o método da adição. Dependendo do sistema, esse segundo método ele é muito mais eficiente, ele é muito mais rápido de resolver. Então vale a pena. Tá bem? Vamos resolver esse sistema aqui, ó. Encontrar a solução x e y do sistema 5x mais 3y igual a 21 e 2x menos 3y igual a 14. Então, gente, no que consiste resolver um sistema pelo método da adição? Consiste em somar as duas equações. Mas calma lá, eu só posso somar as duas equações se eu tiver alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tiver números simétricos, tiver monômios simétricos, monômios opostos. Tá? Por exemplo, aqui o mais 3y com menos 3y. Quando eu somar essas duas equações, o mais 3y com o menos 3y vão cancelar, vão cortar, vão sair fora. Tá? Aí você pode perguntar, e professor, e se não tivesse, é que fosse um 5y? Bom, aí você vai ter que preparar as equações para que ocorra isso, para que você tenha monômios simétricos e possa cortar. Pode ser o x, né, ou pode ser os y, tanto faz, desde que eles sejam simétricos, tá certo? Como esse sistema já está todo prontinho, todo arrumado, nós já temos aqui monômios simétricos, então basta somar as duas equações, que a gente vai ter aqui 5x, né, a gente vai somar as duas equações, então 5x mais 2x vai dar 7x, e aqui o mais 3y corta com menos 3y, porque a soma dá zero, uma vez que eles são simétricos. Então a gente vai ficar com 7x igual a 35, ó, porque somar com zero nada se altera, né? O 7, como está multiplicando, ele passa para cá dividindo, vai ficar 35 dividido por 7, que é 5. Já encontramos uma incógnita, já sabemos que o x vale 5. E agora eu vou pegar esse valor de x, que é 5, e vou substituir ou na primeira equação ou na segunda equação. Tanto faz. Ah, professor, mas aí vai dar o mesmo resultado? Com certeza, você pode fazer essa verificação agora aí, né? Coloca o 5, onde tem x na primeira, você vai ter um resultado para y. Coloca o 5, onde tem x na segunda equação, você vai ter o mesmo resultado para y. Pode acreditar. Com certeza. Então, você vai dar o mesmo resultado, a gente tem que escolher uma equação, vamos escolher a primeira. Então, já sabemos que o x vale 5, então vamos colocar 5 aqui no lugar de x da primeira equação. Então, vai ficar 5 que multiplica 5 mais 3y igual a 21, é o que nós temos aqui. E 5 vezes 5 dá 25. Esse 25 está positivo, passa para o outro lado negativo, é o que nós temos aqui. E 21 menos 25, sinais diferentes, dá o sinal do maior, que é negativo, e subtrai, 25 menos 1 vai dar menos 4.
E o 3 que está multiplicando passa aqui para baixo do menos 4, dividindo. Como não dá para eu dividir menos 3 por 4 em uma quantidade inteira, eu deixo na forma de fração. Então eu já sei que o y vale menos 4 terços. Como o par ordenado é primeiro o x, depois o y, então a solução desse sistema é 5 e menos 4 terços. Gente, só um detalhe, eu deveria ter colocado aqui entre parênteses, tá? Foi uma falha minha. Dentro da chave teria que ter o parênteses. Então eu vou colocar aqui, ó, o parêntese, porque um par ordenado é obrigado a ter parênteses, tá? Aí agora sim, agora dentro da chave nós temos o par ordenado. Vamos resolver aqui o segundo problema, o segundo sistema. De novo, com duas equações, duas incógnitas das equações do primeiro grau, né? Agora perceba o seguinte, o 5x, já que eu vou ter que somar as duas equações, eu tenho que ter monômios simétricos, né? Ou opostos. Como o 5x aqui é 4x, eles não são simétricos, e os dois são positivos, então não vai poder cortar. O mais 3y e o menos 2y, muito embora eles tenham sinais diferentes, mas o primeiro é 3y, o segundo é 2y, também não são simétricos, não vou poder cortar. Então eu não posso somar logo a princípio as duas equações. Vou ter que primeiro preparar para poder aparecer números, monômios simétricos aqui. Perceba que uma maneira, já que esses dois termos aqui, ó, eles já estão com sinais trocados, né, já estão com sinais opostos, então basta eu modificar esse 3 com esse 2. Perceba que se eu multiplicar a primeira equação toda por 2 e a segunda equação toda por 3, eu vou ter aqui 2 vezes 3 mais 6 e 3 vezes 2 menos 2, menos 6, vai ficar mais 6 em cima e menos 6 embaixo. Só que eu tenho que multiplicar toda a equação por esses valores, tá? Senão o sistema se altera. Ok? Quando você multiplica toda uma equação por um mesmo número, você tem uma equação equivalente, ela não se altera. Tudo certo? Então é exatamente isso, ó, que o primeiro passo está dizendo. Ó. Isso que ele está colocando. Tudo que você vai ter que fazer, tudo que eu falei está escrito aqui. Ó. Tudo bem? Então, vamos passar logo para cá. Depois você lê com calma isso aí. Então, nós temos aqui a primeira equação, que vai ser multiplicada por 2, e a segunda equação, que vai ser multiplicada por 3. Quando você multiplicar 2 vezes 5x, vai dar 10x. 2 vezes 3y vai dar mais 6y, e 2 vezes 2 vai dar 4. Quando você multiplicar 3 vezes 4x, vai dar 12x. 3 vezes menos 2y vai dar menos 6y, e 3 vezes 6 vai dar 18. Né? E nós conseguimos o que nós queríamos. Ó. Como essas equações são equivalentes a essas duas, então o resultado do sistema é o mesmo. Tá? E nós ficamos aqui com o mais 6y e o menos 6y, que são simétricos, a gente vai poder cortar, que era o que nós buscávamos. Certo? E é isso que fala o segundo passo. Então está aqui a primeira equação do sistema, está aqui a segunda, nós vamos somar os dois. As duas equações. 10x somado com 12x vai dar 22x. Os dois aqui são simétricos, vai dar 0, então não preciso nem colocar 0, desaparece. E 4 somado com 18, isso aí vai dar 22. Tudo certo? Nós temos aqui a expressão. Esse 22 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então o x vai ser 22 dividido por 22, que vai dar 1. Né? 22 dividido por ele mesmo vai dar 1. Então o x aqui é 1, já temos o valor da primeira incógnita. E o terceiro passo fala em usar esse valor da primeira incógnita ou na primeira ou na segunda equação, tanto faz, você escolhe. Tá? Só que as equações são aquelas lá, ó, as equações primitivas. Né? Vamos usar a primeira, 5x mais 3y igual a 2, mas poderemos usar a segunda, que é da mesma coisa. Então está aqui a primeira equação, onde tem x, vamos colocar 1. Então vai ficar 5 vezes 1 mais 3y igual a 2, é o que nós temos aqui. E 5 vezes 1 é 5. Como o 5 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então o 3y é igual a 2 menos 5. Só que 2 menos 5 ó, dá o sinal do maior e subtrai, os sinais são diferentes. Vai ficar menos 3. Está aqui, menos 3. 3y igual a menos 3. Esse 3 está multiplicando, passa para cá dividindo, para baixo do menos 3. A gente vai ter menos 3 dividido por 3, vai dar sinais diferentes na divisão, é negativo.
3 dividido por 3 é 1. Então está aqui menos 1. Como para ordenado é primeiro o x, depois o y, então está aqui o x é 1, o y é menos 1, e está aqui a solução do sistema 1, menos 1. E resolvido o sistema pelo método da adição. Tudo certo? Vamos ver o terceiro sistema aqui, ó, também fazer pelo método da adição. Só que o terceiro sistema ele deu para a gente uma informação a mais. Ele disse que o y multiplicado por x ou x multiplicado por y é 24. Ele nos deu essa informação que a gente vai guardar, que a gente vai usar. Tá bem? Muito bem. Então o sistema, você percebe que ele é muito complicado aqui, ó. O x não pode ser 0, nem o y pode ser 0, porque como nós já vimos, não existe divisão por 0. Tudo certo? Só que a gente vai arrumar essas duas equações, que elas estão muito desorganizadas aí. Vamos começar pela primeira. Você percebe que os denominadores são x e y. Então o MMC de x e y é um produto entre eles, x e y. Quando eu dividir x e y por x dá y, quando eu multiplicar y por 8 dá 8y. Mas quando eu dividir x e y por y, corto os dois y, sobra x. Eu vou pegar o x e multiplicar por 6. 6 vezes x é 6x. Aqui embaixo, ó, não tem denominador, mas nada impede que eu coloque aqui o 3 sobre 1. E quando eu dividir o xy por 1, vai dar xy. Quando eu multiplicar por 3, vai dar 3xy. E agora, como os denominadores são iguais, não são nulos, eu posso cortar, né? E vai ficar com 8y mais 6x igual a 3xy. Só que o problema nos disse que xy é 24. Então, no lugar desse xy aqui, a gente vai colocar o 24. Então, vai ficar 8y mais 6x aqui, que é igual a 3 que multiplica o 24. E 3 vezes 24 é 72, então está aqui, eu tenho a primeira equação arrumada. Arrumando a segunda equação, o denominador, o MMC, vai ser xy também, como nós vimos na equação anterior. Xy dividido por x vai dar y, e y vezes 2 dá 2y. Mais xy dividido por y é x, x vezes 3 é 3x, aqui, ó. E a mesma coisa aqui embaixo desse 1, poderíamos colocar 1 aqui embaixo, sem problema nenhum. Todo número, toda letra que não tem denominador, você pode colocar 1. Xy dividido por 1 é xy, multiplicado por 1 dá 1xy, que nem precisaria colocar esse 1xy. Os denominadores agora são iguais, né? Eles são diferentes de zero, podemos cancelar. E vamos ficar com a expressão 2y mais 3x igual a xy. Como xy é 24, então vamos colocar 24 no lugar de xy, ficando com a equação 2y mais 3x igual a 24. Então nós temos agora duas equações, ó, bem mais simples, e são equivalentes às equações lá de cima. Vamos formar um novo sistema com essas duas equações novas aqui, ó, que é exatamente o segundo passo. Está aqui, ó, o sistema. Mas como eu quero resolver pelo método da adição, perceba que não dá para cortar o 8y com 2y, porque não são simétricos, e não dá para cortar o 6x com 3x, porque eles não são simétricos. Então, para tornar os monômios simétricos, se eu quisesse, por exemplo, tornar esses monômios aqui simétricos, bastava multiplicar essa equação toda por menos 4. Que quando eu multiplicar aqui 2y vezes menos 4, aparece aqui um menos 8 e eu vou futuramente cortar com mais 8. Ou então eu poderia multiplicar essa segunda equação aqui por menos 2. Ó, que quando eu multiplicar esse termo por menos 2, vai aparecer menos 2 vezes 3x, vai aparecer um menos 6x, que vai poder cortar com mais 6x, porque serão simétricos. Aí você decide o que é melhor para você fazer. Tá? Nesse caso aqui eu peguei o sistema aqui, ó, e multipliquei a segunda equação por menos 2. Eu não multipliquei a segunda equação por menos 4, multipliquei por menos 2. Então vai ficar, a primeira equação repete, que não foi mexido nela, 2y vezes menos 2 dá menos 4y, sinais diferentes é negativo, 3x vezes 2y dá menos 6y, e 24 vezes menos 2 vai dar menos 48, e agora esse sistema eu posso somar as duas equações. Quando eu somar as duas equações, aqui ó, você percebe que, somando as duas equações, o 8y com menos 4y, dá o sinal do maior e subtrai, vai dar mais 4y, esse menos 6x corta com
mais 6x vai dar 0, e 72 menos 48 vai dar 24 positivo, é o sinal do maior e subtrai. Então a gente vai ficar com 4y igual a 24, já que o zero não altera nada aqui na soma. O 4 está multiplicando, passa para baixo dividindo, e 24 dividido por 4 é 6, já sei que o y vale 6. Mexendo aqui na outra equação, né? Mexendo aqui na outra equação, a gente vai ter que o 2 vezes y mais 3x igual a 24. Como já sei que o y vale 6, a gente vai ficar 2 vezes 6 mais 3y igual a 24. E 2 vezes 6 é 12, tá bem? Agora, esse 12, ó, como está positivo, eu passo para o outro lado negativo, tá aqui ele, vai ficar 3x igual a 24 menos 12, e aqui eu posso operar o 24 com menos 12, que vai dar o próprio 12. E o 3 que está multiplicando, passo para cá, dividindo, vai ficar 12 dividido por 3, que é 4, tem valor de x. Tá bem? Como par ordenado é primeiro o x, depois o y, então a solução desse sistema é o 4 e 6. É o par ordenado de coordenadas 4 e 6, e essa é a solução do sistema. Tudo bem? Ok. Gente, agora é a vez de vocês trabalharem, né? Aí está uma tarefa de aprendizagem que você vai ler, tá? A primeira e segunda questões são sistemas que você vai fazer pelo método da substituição, tá? Para treinar esse método da substituição. Se depois você quiser fazer pelo da adição, melhor ainda, tá? Agora, da terceira questão em diante, eu quero que você resolva o sistema pelo método da adição, para treinar também esse método da adição, que ele é importante. Então, da terceira questão, resolver o sistema, método da adição. A quarta questão aqui, ler, transformar no sistema pelo método da adição. Depois que você encontrar o x e o y, você vai satisfazer aqui as letras ABC. Ver quanto é y menos x, ver quanto é x dividido por y, ver quanto é essa expressão aqui de x e y. Quinta questão é um probleminha que você vai transformar no sistema e resolver também. E a sexta questão é um desafio que você também vai tentar resolver, à sua maneira. Tudo bem? Leia com atenção. Se você puder se juntar com mais um colega, se for o caso, melhor ainda, porque duas cabeças pensando, melhor. Tá certo? Feito isso, você vem aqui na folha de respostas, confere as suas respostas com aqui da videoaula. Aquelas questões que você acertou, parabéns, muito bem. Aquelas questões que você errou, revise-a de novo. Verifique qual foi o seu erro para que isso não ocorra no futuro. Não esqueça que o erro ele é muito importante também. Muito bem, galera. Então, obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça de dar like, né, de se inscrever no canal se a aula foi útil para você. E o tema da próxima aula vai ser as equações, só que agora do segundo grau. Tá bem? Continuaremos em equações, só que do segundo grau. Não esquece, hein? Estuda que a vida muda. Até a próxima.